Olá, está começando o programa Conexões, Espiritualidade e Cotidiano. Doença do século, a depressão tem sido mais comum do que imaginamos. Estudos demonstram um crescimento vertiginoso desta doença que não escolhe o seu alvo. Mas qual o efeito da religiosidade na prevenção de quadros depressivos? O que mostram os estudos nesta área? Para conversar conosco sobre religião e depressão, hoje recebo o Lauro Guirlanda, médico psiquiatra e mestre em ciências da religião. E você, como sempre, pode participar conosco pelo telefone 3469-2531 ou pelo WhatsApp 996428473. Tudo bem, Lauro? Tudo bem, professor Márcio. Então, seja bem-vindo ao Obrigado. Conexões. Hoje, vamos dizer assim, os números têm crescido muito em torno da depressão. A quantas anda, por exemplo, no Brasil hoje, a questão da depressão? Vários estudos têm demonstrado que a depressão está crescendo bastante no mundo inteiro. A gente não entende direito por quê, mas a gente suspeita de algumas razões. Por exemplo? Por exemplo, a vida corrida de hoje em dia. Por exemplo, a perda da importância da religiosidade na sociedade, problemas de obesidade que também estão ligados à depressão. Então, uma série de fatores que parecem se juntar e levar a esse aumento da depressão, principalmente entre os mais jovens. Os estudos, eles mostram que as gerações anteriores, realmente, elas tinham menos depressão. Os jovens de hoje em dia, eles têm muito mais depressão do que os pais deles. Agora, a gente poderia associar depressão à crise de sentido? Por quê? A partir da modernidade, decresce, vamos dizer assim, a busca do horizonte da metafísica, do horizonte da religião, do horizonte da vida espiritual. E a racionalidade, ela se torna muito mais técnica, controladora, crescem as ciências experimentais, de tal forma que talvez aquele reservatório simbólico próprio do ser humano, que ele precisa para sobreviver, deixa de existir. Então, sem esse reservatório simbólico, sem a vida da espiritualidade, chega-se à crise de sentido. Talvez daí a depressão possa fazer esta associação? Sim, diversos autores como Jaspers, Jung, Kierkegaard, eles fazem essa associação que realmente começou uma crise de sentido no mundo a partir aproximadamente do século XVI. E uma das características é a perda do sentido na vida e também a queda da importância da religião institucionalizada. E a religião, ela funciona trazendo sentido para a vida das pessoas, trazendo explicações. Então, quando se tem a religiosidade, para a maioria das pessoas é muito mais fácil explicar alguns eventos negativos da vida ou lidar melhor com esses eventos. E, de certa forma, isso vai ajudar a prevenir a depressão. E os estudos comprovam isso. Então, eu falei na abertura do programa o binômio religião e depressão. Você já usou o termo aí religiosidade. Qual que é a distinção que podemos fazer entre religião, religiosidade e espiritualidade? A religião, ela seria um sistema de crenças, de dogmas, é algo mais institucionalizado, institucional. Né? Na modernidade, na contemporaneidade, é a que mais tem caído, a religião institucionalizada. Inclusive, no último censo do IBGE, já se diz que há 16 milhões de brasileiros que se declaram sem religião, né? Sim, foi o grupo que, em porcentagem, mais aumentou no último censo. Então, a religião é isso, tem a ver com instituição, com dogmas, com crenças. Já a religiosidade, ela tem a ver com a vivência pessoal de cada indivíduo na sua religião. Isso é religiosidade. E, falando de uma forma mais ampla, a gente vai chegar à espiritualidade. A espiritualidade tem a ver com um relacionamento com o transcendente, com algo que está fora de mim,
com algo que eu não explico, um sentimento de conexão com o mundo, com a natureza. É um sentimento que não depende da religiosidade e nem da religião, apesar de poder estar presente na religião e na religiosidade. Aqui no programa Conexões, eu sempre defendo a seguinte ideia. Enquanto conhecimento, ele me dá a segurança do método, da metodologia, do conceito, de um conhecimento comprovado na experiência. A espiritualidade, ela não me dá isso, mas ela me dá o sentido. Ela me faz escolher o sentido da existência, o sentido de estarmos aqui e agora, no programa ao vivo na TV. Então, isso é vida espiritual. Ou seja, me faz sair de mim mesmo, me faz entrar em conexão, em comunhão com o outro, com o mundo, com o meu entorno, com o universo em geral, né? Então, isso necessariamente não é, digamos assim, patrimônio dessa ou daquela religião. Sim, né? É uma coisa muito mais ampla. Tá. Alguns autores falam que a espiritualidade se aproximaria de uma religiosidade intrínseca, uma religiosidade interior que busca sentido e que encontra sentido nos eventos da vida. Então, tem muita participação do povo aqui. Vamos à primeira? Vamos. Então, a Dagmar Batista diz o seguinte: quando terminei o curso de Ciências das Religiões, descobri que me encontrava num grau de estresse que se transformou em depressão. Sem a religião, a fé, as orações, o trabalho e a família, não seria fácil vencê-la. Continuo em tratamento e me sinto melhor e mais forte quando estou trabalhando com a religião, pois leciono ensino religioso e ética. Então, às vezes a pessoa demora a descobrir que está com depressão? Sim, às vezes ela demora porque ela vai confundir com uma tristeza. E qual que é essa diferença, Laura? Pois é, a tristeza é um sentimento normal, geralmente em reação a algum evento negativo, a alguma perda, a morte de um parente querido. Isso é tristeza, é um sentimento normal e passageiro. A principal diferença é essa. A gente na psiquiatria diz que a tristeza é normal até 2 semanas. Além disso, mesmo que tenha tido um problema, a gente tem que começar a pensar que a pessoa pode estar entrando num quadro de depressão. Mas eu falo daquela tristeza profunda, tristeza de não querer sair de casa. Tá. Quais são os sinais assim, cotidianos que podem nos ajudar a identificar que alguém esteja com depressão? O principal é essa tristeza, que dura mais do que 2 semanas, em geral dura muito mais tempo. A pessoa chora facilmente, a pessoa se sente desanimada para trabalhar, ela perde o prazer nas atividades cotidianas, ela às vezes gostava de sair com as amigas, isso não dá mais prazer, gostava de fazer esporte, abandona. Também alterações no apetite, às vezes comendo em excesso e às vezes sem apetite, alterações no sono. O que é mais comum é a pessoa dormir pouco à noite, mas também pode acontecer o contrário. Agora, muitas vezes o entorno, né, a vizinhança, os amigos, familiares demoram mais ainda a perceber. Um ou outro, às vezes, é até meio duro com a pessoa. Isso é frescura, você tem tudo na vida e está reclamando. Eu acho que são expressões que não ajudam em nada a pessoa, né? Não, não ajudam. Eu sempre digo que quem fala que uma pessoa com depressão está com má vontade, não está se ajudando, é uma violência, porque é uma doença. A pessoa que tem depressão, ela não quer ter a depressão, mas ela tem. E muitas vezes, por medo de não ser compreendida, a pessoa não fala para os outros do que está sentindo, não procura ajuda. Então, é isso que a gente tem que enfatizar, que a depressão é uma doença, precisa de tratamento. Agora... E a religiosidade, ela é um dos fatores que influenciam na evolução dessa doença. A Dagmar disse aqui, né, que se não fosse a religião, as orações, a fé e a família, ela não teria superado essa doença, né? Ah, sim. Agora, depressão tem cura, Laura? Pois é, na psiquiatria a gente não fala em cura, a gente fala em tratamento. A cura seria ter um tratamento que retirasse a pessoa da depressão e ela nunca mais tivesse aquele problema. Mas não, é uma doença com tendência a ser mais crônica, então a gente fala que o tratamento melhora, estabiliza a pessoa, mas curar a gente nunca pode falar que a pessoa está curada. Ok. Bom, Dagmar, fraterno abraço, muitíssimo obrigado pela sua participação.
A Ana Maria diz o seguinte: depressão é uma doença que acontece a longo prazo, dá muito trabalho. A pessoa tem que ser perseverante e lutar cada dia até chegar no ponto de ser tratada. É assim mesmo, Lauro? Sim. Ela vai acontecendo a longo prazo e dá muito trabalho mesmo? Sim, a pessoa, muitas vezes, ela não percebe, mas a depressão dá sinais. Um dos primeiros sinais, e é bom para quem está assistindo entenda, é, por exemplo, a insônia. A insônia, principalmente no fim da noite. Muitas vezes costuma anteceder um quadro de depressão vários meses antes do quadro acontecer de fato. E a depressão é uma das doenças que mais prejudicam, principalmente, a produtividade no trabalho. Ela já é a segunda doença que mais causa afastamento no INSS. É a segunda doença. E a perspectiva é que em 2020 ela já seja a doença que mais cause afastamento no trabalho. E, além disso, o paciente com depressão ele se afasta do trabalho por um período prolongado. Então, o que gera importantes perdas, e também perdas assim, no relacionamento familiar, conjugal, com os amigos. Então, agora, é importante o tratamento? É importante procurar a ajuda de um profissional? Sim, é muito importante. O profissional, psiquiatra, psicólogo, vai orientar essa pessoa, conversar com ela e ajudá-la a sair do quadro com psicoterapia e com medicamento. Ok, então nós vamos falar mais desse encontro entre religião e depressão no próximo bloco. Ah, sim. Daqui a pouquinho voltamos a falar mais sobre religião e depressão. Voltamos em instantes.